Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo? Vamos dar continuidade aos estudos das atividades do livro didático de língua portuguesa, sendo que hoje nós iremos trabalhar o texto que está nas páginas 78 e 79. É um texto informativo, certo? Portanto, os textos informativos apresentam ao público geralmente informações sobre determinado objeto, ou seja, a sua função social, certo? É informar o leitor por sequências expositivas com uma linguagem clara e direta as características de um determinado ser ou um determinado objeto, ok? Então vamos lá. Vocês irão encontrar, como eu já falei antes, páginas 78 e 79 é o texto. E hoje, na aula de hoje, vocês irão realizar a compreensão desse texto, parte dela que está nas páginas 80 e 81. Então vamos lá. Podemos buscar informação sobre algo que desconhecemos em jornais e revistas, no dicionário, na internet e etc. Então leia o texto a seguir, comente o título, certo? Desculpa, comece pelo título, depois conheça um pouco mais sobre esse gigante. Qual é o gigante, gente? O elefante, até mesmo porque o título, um gigante que tem medo de abelha. Então, o elefante tem medo de abelha. Mas vamos ver quais outras informações importantes o texto traz sobre este animal, que é o elefante, que é gigante, sabemos, não é isso? Então vamos ver quais são todas as informações que o nosso texto informativo, já que é um texto informativo, vai trazer informações. Então vamos ler cada box de informação, certo? As informações elas estão separadas em box, em quadrinhos, com cada um com uma informação específica. E todas essas informações serão cobradas, certo? Lá no final. Vejam só, um gigante que tem medo de abelha. Maior mamífero terrestre, o elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Ele também é bom de memória e foge de abelhas, não de ratos. Quer saber mais? A gente conta. Então vamos lá. GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Então preste atenção nessa informação, certo? As mães apenas ensinam enquanto eles são jovens. Depois eles aprendem essas informações repassadas por suas mães e nunca mais esquecem. Por isso que eles têm esse apelido de GPS embutido, gente. Não vão confundir e achar que o elefante tem um GPS, não. Eles são bons de memórias. Aprendem quando são novinhos e nunca mais esquecem. Certo? Primeira informação. Vamos para mais informações sobre o elefante. Bons de natação. Esses mamíferos adoram tomar banho com água para refrescar e com lama, que forma uma camada protetora na pele enrugada contra carrapatos e parasitas. Então prestem bem atenção. Por que eles adoram tomar banho? Para proteger a pele de carrapatos e parasitas. Dormem em pé. Cerca de 4 horas de sono por noite são o suficiente para os elefantes. Eles não se deitam para dormir. Por que eles não se deitam? Porque conseguem relaxar apoiados nas pernas e nos pés fortes. Só os filhotes se espalham pelo chão. Então, os elefantes adultos, eles dormem em pé, se apoiando nos pés fortes, certo? E nas pernas. É muito cocô. Então, vocês ouviram lá no início que eles passam de 16 horas por dia se alimentando. Isso faz com que acumule muitos quilos de excrementos, que são os cocôs. Então, elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia. Tanta porcaria vem de tudo o que eles comem, entre 150 e 200 quilos de vegetais, como capim, folhas, cascas de árvores e raiz. Então, o elefante ele é um animal vegetal, certo? Ou seja, ele come capim, folhas, cascas de árvores e raiz. Então, a alimentação dele é vegetal, certo? E aí, ó,
Vejam só, eles passam 16 horas por dia se alimentando, consomem fazem por dia cerca de 90 quilos de excrementos de cocô, certo? E comem entre 150 e 200 quilos de vegetais. Tudo isso em um dia. Medo de quê? Por saberem que a picada da abelha é dolorida, os elefantes evitam o inseto. Quando há abelhas por perto, eles emitem um som avisando ao outro um grande enxame pode matar filhotes. Então, por que ele tem medo da picada de abelha? Porque a picada de abelha é muito dolorida e também porque um enxame pode matar os filhotes. Um grande enxame de abelha pode matar os filhotes. Dumbo. Dumbo. O tamanho das orelhas tem uma razão: refrescar o corpo, certo? Então eles abanam as orelhas para refrescar o corpo, certo, gente? Ao abaná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região, cheia de veias, e o sangue resfriado circula, certo? Então eles abanam as orelhas para refrescar o corpo. Você sabia que quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivessem chorando? Pronto, pessoal. Então, prestem atenção nessa informação. Quando eles encontram ossos de outros elefantes que morreram, eles emitem um som baixinho, como se estivessem chorando. Ok? Então, leiam o texto quantas vezes for necessário para que vocês possam entender todas as informações sobre este animal que é o elefante e respondam às atividades das páginas 80 e 81. Certo? Vou apresentar a atividade para vocês. Espero que vocês realizem uma excelente atividade. Então vamos lá. Interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. De acordo com o texto informativo, por que os elefantes têm medo de abelhas? Então, voltem no texto e localizem essa informação e respondam, certo? Aqui não está as linhas, mas no livro de vocês tem as linhas para que vocês escrevam a resposta. Segundo, responda de acordo com o texto. Por que o elefante tem boa memória? Então, leiam lá que também tem esta informação. B. Por que ele dorme em pé? Vocês vão responder por que o elefante dorme em pé. C. Por que o elefante abana as orelhas? Então, vocês vão responder aqui na letra C, por que ele abana as orelhas. Ou seja, para que eles abanam as orelhas? D. Para que toma banho com lama? Então, para que o elefante toma banho com lama? Está bem explicadinho lá, é só retirar a resposta do texto e escrever. O elefante é um herbívoro. Do que ele se alimenta? Então, vocês vão encontrar também direitinho de quais vegetais o elefante se alimenta, certo? Página 81. Cada um dos boxes do texto informativo que você leu vem com um título. Observe este título, certo, gente? Então, foi separado em box, certo? E vocês têm as informações que vocês necessitam nesses box. Tem o primeiro que foi falando sobre o GPS, ou seja, que como o elefante é um animal que tem uma memória muito boa, eles têm esse apelido que é como se eles tivessem um GPS, ok? Prestem atenção na informação. Ó. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmea e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Por isso eles têm esses apelidos de GPS. O GPS do inglês global, certo? Positioning System, é um sistema de posicionamento que utiliza satélites para enviar informações sobre localização. Então não vão confundir, pelo amor de Deus. O GPS tem esta função aqui, mas o elefante tem um apelido, ou seja, ele tem uma característica semelhante ao GPS por ter uma memória muito boa, mas isso é que eles aprendem quando são novinhos e nunca mais esquecem, não tem nada de aparelho. Então, o autor escolheu o título GPS embutido para esse box, provavelmente porque os elefantes. Então, vocês vão marcar aqui mais de uma opção. Tem um aparelho embutido no corpo? Se vocês acham que... Acham não, se vocês encontraram lá no texto que ele tem um aparelho embutido, vocês vão marcar essa informação. Tem boa memória para guardar caminhos?
Se lá no texto diz que ele tem boa memória para guardar caminho, então marque um X aqui na segunda opção. Aprende o caminho e não esquecem. Se lá no texto diz que eles aprendem o caminho e nunca mais esquecem, marque esta também. Depende das mães para lembrar o caminho. Então, gente, se vocês leram lá o box que fala sobre GPS e lá diz que as mães têm que estar sempre ensinando o caminho porque eles esquecem, aí vocês marcam também essa letra aqui. Quinta questão. Abaixo do título, um gigante que tem medo de abelha, há esta informação. O elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Então, vocês viram o quanto de alimento eles consomem por dia, o quanto de excremento que eles descartam também por dias, certo? E eu espero que vocês consigam responder este questionamento. Você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando? Explique. Então, lá no texto tem essas informações também, gente. Para fechar a atividade do dia, vem a sexta questão. De acordo com o texto informativo, em que momento os elefantes emitem sons que lembram um choro? Está lá no finalzinho, certo? Nos últimos boxes. Espero que vocês localizem todas as informações solicitadas nessa atividade e realizem uma excelente atividade. Ok, pessoal? Até a nossa próxima aula.